Essas ocupações irregulares que tem por todo o Brasil, em prédios públicos, prédios privados, elas, por mais que estejam embasadas em movimentos sociais, elas colocam em risco a vida da própria pessoa que ocupa. Dia do Trabalhador, diversão para uns, trabalho para outros. Aqui no Parque da Cidade, em Brasília, o Luiz está dando duro na lanchonete desde cedo. Para combater o desrespeito às leis de trânsito neste feriado prolongado do Dia do Trabalho, a PRF intensificou a fiscalização em todo o país. Antes do interrogatório, foi dado ao acusado o direito de conversar por telefone por meia hora com o advogado. Boa noite. No centro de São Paulo, um grande incêndio provocou o desabamento de um prédio de 24 andares. O edifício era ocupado por famílias de movimentos sociais e há desaparecidos. O incêndio começou por volta de 1h30 da manhã, no 5º andar do prédio, que estava ocupado de forma irregular por quase 250 pessoas. O fogo alastrou rapidamente. O edifício, de 24 andares, foi projetado na década de 1960. Era patrimônio histórico e, desde 2002, pertencia à União. O Corpo de Bombeiros já informou que trabalha com a possibilidade de vítimas soterradas e vão esperar 48 horas para começar a mexer nos entulhos com maquinário. Isso mostra que essas ocupações irregulares que tem por todo o Brasil, em prédios públicos, prédios privados, elas, por mais que estejam embasadas em movimentos sociais, elas colocam em risco a vida da própria pessoa que ocupa, porque ela não pode viver num lugar onde não tem extintor de incêndio, onde não tem iluminação permanente nas áreas comuns, onde não tem os recuos necessários, por exemplo, para que, se houver o desabamento, não venha a ruir com as construções lindeiras laterais. O Ministério Público Federal da Bahia entrou com ação de improbidade contra presidente e tesoureiro da ONG Associação Núcleo da Mulher, que fica em Ilhéus. Eles são acusados de desviar quase R$1,5 milhão da instituição. O MPF pede a condenação da presidente da ONG Núcleo da Mulher, Leda da Pureza Moreno, e do tesoureiro Josanei Rosário Gomes, pelos crimes de peculato e uso de documento falso. Os dois teriam desviado quase R$1,5 milhão por meio de um termo de parceria firmado entre os anos de 2008 a 2011 com o Ministério do Turismo. Eles condicionavam a contratação de prestadores de serviços à devolução de parte do pagamento e também emitiam notas fiscais de serviços que não eram prestados. O MPF apurou ainda que o objeto dos convênios de combater a exploração sexual infantil não foi executado e que os recursos quase que integralmente foram desviados. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram que o Senai não deve tributos na importação de bens educacionais. De acordo com o processo, o Senai do Paraná importou vários equipamentos para a criação de um instituto que desenvolve pesquisas e tem o apoio de órgãos educacionais da Alemanha e dos Estados Unidos. A Fazenda Nacional exigiu o recolhimento de tributos referentes à importação, defendendo que não existe suporte legal que justifique a isenção das taxas para a instituição. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu que o Senai, por fazer parte dos serviços sociais autônomos, tem direito previsto em lei à ampla isenção fiscal. Contra essa decisão, a Fazenda Nacional recorreu ao STJ. Mas os ministros da 2ª turma confirmaram a legalidade da dispensa do pagamento dos tributos. Eles destacaram que esse benefício pode ser concedido às entidades assistenciais que compõem o Sistema S, que são o SESI, SENAC e o SENAI, desde que os bens importados sejam destinados à atividade fim da entidade, o que ficou evidenciado no processo. Uma empresa que já encerrou as atividades, mas que foi acusada de oferecer condições degradantes de trabalho, precisa cumprir mais de 30 medidas se quiser voltar a funcionar. As denúncias de condições degradantes de trabalho partiram do Ministério Público do Trabalho. 3 empresas agropecuárias localizadas em Mato Grosso foram denunciadas.
Todas fazem parte do mesmo grupo. O MPT pediu o cumprimento de mais de 30 medidas, entre elas o fornecimento de água, instalações sanitárias e a concessão de férias e repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região entendeu que não era mais possível cumprir as melhorias porque a empresa havia encerrado as atividades no estado. No recurso ao TST, o MPT sustentou que o fechamento das empresas não impede a aplicação de tutela inibitória, já que as operações poderão ser retomadas no futuro. Para a relatora do caso, ministra Cátia Arruda, a tutela inibitória se destina a impedir a prática, repetição ou continuação de atos ilícitos e a preservar direitos, em especial os de natureza não patrimonial. Ao todo, o grupo controla outras 4 empresas em Pernambuco, Tocantins e Mato Grosso. Os ministros da 6ª turma do TST acataram o pedido e concederam a tutela preventiva para coibir a reincidência do grupo em irregularidades relativas às normas de saúde e segurança do ambiente de trabalho. O provimento ao recurso foi concedido por unanimidade. Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, Dia Internacional dos Trabalhadores. O 1º de maio foi comemorado na maioria dos países. Aqui no Brasil, muita gente aproveitou o feriado para descansar e se divertir. Um dia de sol e temperatura agradável. Que tal uma água de coco, um piquenique com a família, uma voltinha de bicicleta ou no brinquedo do parque? Hoje é dia de trabalhar não, hoje é dia de descansar, não é isso? É, mas enquanto uns se divertem, outros não largam o batente. O Luiz trabalha numa lanchonete. Vamos comemorar o Dia do Trabalhador trabalhando. Aí é importante, né? É muito bom. 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador, não só no Brasil, mas também em outros países como Angola, Moçambique e Portugal. A data surgiu no século XIX. Trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, fizeram uma greve para pedir jornada de 8 horas de trabalho. Foi uma greve de trabalhadores, né, e que foi duramente reprimida pelo Estado e isso gerou mais e mais protestos durante mais uns 4 dias, mais ou menos. Diversos trabalhadores foram presos. Não por acaso, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foi criada em 1º de maio de 1943. E depois de 74 anos, o país ganhou uma reforma trabalhista. Para o historiador Matheus Gamba, aquela reivindicação dos trabalhadores em Chicago ficou para trás. A reforma flexibilizou a jornada em até 12 horas. O empregador, ele sempre vai querer que o trabalhador trabalhe mais. As 8 horas, justamente, é uma reivindicação que gerou o Dia do Trabalhador, para que ele possa ter 8 horas por dia para trabalho, 8 horas por dia para sua família e 8 horas por dia para ele descansar, né? Então, essa reivindicação do trabalhador já é uma reivindicação histórica, justamente. Então, eu acho um retrocesso aumentar ou dar direitos para que se aumente mais de 8 horas, justamente, essa jornada de trabalho. Para brasileiros como Marco Antônio, direitos trabalhistas já tiveram importância. Agora aposentado, só quer saber de sombra e água fresca. Relaxando um pouquinho, sentindo o vento passar e tal, aquele carinho pra gente, aquela, né? É como se fosse uma terapia. Termina meia-noite a Operação Dia do Trabalho, feita em todo o país pela Polícia Rodoviária Federal. Houve um reforço na fiscalização para o cumprimento das leis de trânsito na tentativa de reduzir os acidentes. Embriaguez, ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade são as principais causas de acidentes nas estradas brasileiras. A gente observa que os acidentes, a maioria, até hoje, são causados pela imprudência dos motoristas, pela falta de respeito à sinalização. Para combater o desrespeito às leis de trânsito, neste feriado prolongado do Dia do Trabalho, a PRF aumentou o número de policiais nas rodovias com maior movimento de veículos, como neste trecho aqui da BR-040, que liga Goiás e o Distrito Federal. A operação começou na última sexta-feira e vai até a meia-noite de hoje. As rodovias que mais preocupam por terem maior índice de acidentes graves e com morte são BR-101,
nos trechos de Santa Catarina e Espírito Santo, BR-222 em Fortaleza, BR-316 no Piauí e a BR-376 no Paraná. Nas abordagens, os agentes, além de ficarem de olho nos motoristas suspeitos de terem ingerido bebida alcoólica, também verificam as condições do veículo e documentos. Quando a gente aborda o veículo, a gente não analisa só a parte de trânsito, né? A gente faz uma análise criminal também. A gente checa essas pessoas, a gente verifica se essas pessoas têm mandado de prisão, se elas estão devendo alguma coisa, né, de alguma forma assim. E faz uma busca no veículo também à procura de ilícitos. É bacana, nós se sentimos protegidos e sabemos que tem muitos condutores aí irregulares e que causam muitos acidentes aí, né, no trânsito, e principalmente quem bebe. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, o primeiro julgamento por videoconferência do Nordeste. Instrumentos têm que acompanhar a revolução da tecnologia e acompanhar a evolução da sociedade. Pedido da União sobre a exploração comercial de um satélite estratégico por empresa estrangeira é remetido ao Supremo Tribunal Federal. O governo brasileiro de um lado, empresas de comunicações de outro, e no centro da disputa um equipamento gigante lá no céu que orbita a Terra. É o Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC-1. Ele pertence à Telebrás, mas um contrato garante que os serviços dele sejam explorados e executados pela Viasat, uma empresa 100% estrangeira. As empresas alegam que o satélite tem função estratégica, porque serve ao Ministério da Defesa e, assim, não poderia ser operado por empresa estrangeira. Já o governo federal argumenta que só uma das duas bandas é explorada pela empresa estrangeira, a banda civil, que é usada para a exploração comercial. A que presta serviço ao Ministério da Defesa é a chamada banda militar. E, segundo o próprio governo, não é afetada pelas parcerias na banda civil. Outro argumento é que a empresa norte-americana é que faz a operação de políticas públicas, como a Internet para Todos e o Programa Nacional de Banda Larga. O caso ocorreu na Justiça Amazonense, onde um pedido de liminar das duas empresas de comunicação foi aceito. Foi quando a União manifestou interesse no processo, que passou para a Justiça Federal no Estado e para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao chegar ao Superior Tribunal de Justiça, a presidente e ministra Laurita Vaz entendeu que a decisão da juíza federal foi fundamentada com base na Constituição. E quando no mesmo processo ocorrem matérias constitucionais e infraconstitucionais, a competência para julgar é da presidência do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o pedido de suspensão de liminar e de sentença não foi conhecido e o processo seguiu para o STF. O TST julgou um caso que tratava de irregularidade na direção de um sindicato em Minas Gerais. O Ministério Público do Trabalho pediu o afastamento imediato da diretoria depois da comprovação de problemas nas áreas administrativa e patrimonial da entidade. De acordo com o processo, o presidente, o vice e o tesoureiro do sindicato não pertenciam à categoria profissional representada pela entidade. Por isso, não teriam legitimidade para ocupar os cargos. Além disso, ficou comprovado que o vice-presidente e o tesoureiro são casados com as irmãs do presidente do sindicato, havendo, portanto, conflitos de interesse. Outra questão apontada no inquérito foi a existência de graves indícios de desvios patrimoniais. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais autorizou o imediato afastamento de todos os membros da diretoria e do Conselho Fiscal do sindicato, até o julgamento do mérito da ação civil pública. O TRT fixou multa diária no valor de R$10 mil a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, caso a obrigação fosse descumprida. O sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Alexandre Agra Belmonte, negou o recurso. Para o ministro, o pedido de tutela de urgência antecipada se dá para evitar risco de dano irreparável à categoria profissional. E como ficou evidente a gravidade dos atos dos dirigentes, o pedido de afastamento imediato pode ser concedido. Com esse entendimento, o recurso do sindicato foi negado, ficando mantida a decisão regional que determinou o afastamento imediato dos dirigentes. A decisão foi unânime. O TRF da Primeira Região, em Brasília, negou o pedido de uma empresa que queria se isentar da obrigação de pagar contribuições ao SESI e ao SENAI.
A construtora alegou que o objeto social da empresa é a prestação de serviços de incorporação e construção civil e não desempenha atividade industrial ou equiparada, portanto, não há por que contribuir. Ao analisar o caso, o TRF1 destacou que o contrato social indica que a companhia elabora projetos e realiza atividades industriais. Portanto, se enquadra na área de atuação da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Esses estabelecimentos são obrigados a pagar contribuição para a montagem e o custeio de escolas de aprendizagem. Segurança e economia de recursos. A terceira vara do júri de Fortaleza realizou o primeiro julgamento por meio de videoconferência do Nordeste. Aparentemente, um júri igual aos outros, mas a cadeira do réu, ao lado do advogado de defesa, estava vazia. O acusado se encontrava no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, enquanto magistrado, promotor de justiça, advogado e testemunhas ficavam no terceiro salão do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. A sessão, presidida pelo juiz auxiliar Felipe Augusto Pergentino Maia, ocorreu no dia 19 de abril e foi considerada um sucesso. Conseguimos realizar a sessão sem nenhuma intercorrência, o link com a internet perfeito, ele pôde ser ouvido, ser interrogado. Antes do interrogatório foi dado ao acusado o direito de conversar por telefone por meia hora com o advogado. No interrogatório ele ficou com o telão de frente para os jurados puderam fazer perguntas, pôde fazer a defesa pessoal dele por meio do link. Então, assim, tudo devidamente assegurado nos termos que são previstos na Constituição. A utilização da videoconferência em audiências e sessões de julgamento é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça. Entre os benefícios do uso da tecnologia está a segurança e a economia de recursos. Garantia da ordem pública, a economia financeira, principalmente, porque é um indivíduo de alta periculosidade desse, ele não viria de um presídio desse federal para cá, no mínimo com 5 policiais, vem estadia de hotel, vem alimentação, vem passagem aérea. E outro detalhe também, o perigo de resgate. O promotor que atuou no caso elogiou a iniciativa do Judiciário Cearense. Os instrumentos têm que acompanhar a revolução da tecnologia e acompanhar a evolução da sociedade. A gente precisa utilizar essa tecnologia. Espero que a partir de agora, vários julgamentos possam acontecer dessa forma. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, a cultura brasileira estampada em roupas. Eu me digo que eu sou uma contadora de histórias pelas estamparias e depois é que vem a questão do modelo. O Piauí é o mais novo estado a fechar o cadastro de presos no país. Os dados vão abastecer o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, ferramenta do CNJ. Pelo levantamento, o Piauí tem 4.031 presos. É o 7º estado a entrar para o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, uma plataforma digital criada pelo Conselho Nacional de Justiça. Com os dados do Piauí, o número de presos cadastrados até agora chega a 205.300. O banco serve para saber o número de presos condenados e provisórios, os que podem sair da cadeia e, se é necessário, construir mais presídios. O objetivo é melhorar o funcionamento da justiça criminal e criar políticas públicas. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã, quarta-feira, a restrição do foro privilegiado a políticos. Pelo entendimento da maioria dos ministros, o foro especial deve valer apenas para os atos praticados durante o mandato e em decorrência dele. A sessão começa às 14h e é transmitida ao vivo pela TV Justiça. E a Justiça Federal suspendeu parte das atividades da Hidroalunorte, responsável pelo vazamento de rejeitos de bauxita em Bacarena, no Pará. A mineradora está proibida de usar um dos depósitos de resíduo sólido até que saia a licença de operação e se comprove a segurança da estrutura. Terminou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E agora? Bem, a Receita orienta. O contribuinte deve acertar as contas com o Leão o quanto antes para pagar a multa menor.
que é de R$ 165. Se não fizer a declaração, o contribuinte fica com o CPF suspenso e não pode, por exemplo, pegar empréstimo no banco e tirar passaporte. É isso. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no site tvjustiça.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. Agora você vai conhecer uma artista brasileira que desenvolve estampas inspiradas na diversidade verde-amarela. É a design e estilista Goya Lopes, uma baiana que exibe para outros países o melhor da nossa cultura. A Bahia tem uma magia diferente. O Pelourinho tem um ritmo que é só dele. E a estilista e design Goya Lopes tem um traço único, que é só dela. A história dos escravos, do cangaço, do nordestino, dos índios, o sincretismo, a religiosidade, a música, entre tantos elementos, estão presentes nas estampas da artista. As minhas estampas contam toda a nossa história, conta a nossa luta, conta todas as raízes, toda a nossa afrodescendência. Eu me digo que eu sou uma contadora de histórias pelas estamparias e depois é que vem a questão do modelo. A arte e a moda não entraram por acaso na vida dela. Me formei em artes plásticas pela UFBA e depois eu consegui uma bolsa de estudo para estudar na Itália de design. Então, eu fui para a Itália como artista plástica, fazendo a profissão do futuro, porque isso era mais ou menos em 77, onde ninguém falava de design. As inspirações de Goya vêm de suas vivências e pesquisas. É exatamente do dia a dia. Quando eu percebo alguma coisa, tem várias histórias. Eu tenho uma história que eu recebi um livro, aí depois outra pessoa me deu outro livro, e depois uma pessoa falou, eu juntei. Então eu disse, ali tem coisa. Então depois é que eu percebo que eu vejo que tem alguma coisa interessante, é que eu vou para a pesquisa. Aí eu pesquiso, faço a relação desse fato, vejo todo o embasamento, aí que eu passo para a criação. Quando eu vou fazer a criação, já está todo formado na minha cabeça, porque eu já vivenciei, já li, e aí fica mais fácil você criar, porque você está com todos os elementos dentro de você. Essa foi uma exposição que eu fiz em Nova York, que era individual e que eles queriam a temática Oxóssi. Goya se orgulha de ver e vestir uma geração empoderada. O meu trabalho foi uma maneira de empoderar a minha cultura por meio de uma coisa do cotidiano. Porque ao mesmo tempo que eu fazia arte, são peças que têm um potencial artístico, ao mesmo tempo eu trazia ela para o dia a dia, para o cotidiano. Então era uma maneira de falar. Um desafio que a artista teve ao longo da carreira foi conciliar arte e administração. Eu hoje estou terceirizando e faço as duas pontes iniciais, que é a criação, todo o desenvolvimento do produto, e terceirizo e depois eu faço a venda. A estilista já vestiu artistas como Jimmy Cliff, Moraes Moreira, criou peças de decoração para o Palácio do Itamaraty e para o setor de pediatria do Hospital Aliança. Agora, ela quer lançar um livro e montar um acervo contando seus 30 anos de criação. Temos um projeto no futuro, uma plataforma digital, na qual todo esse material vai ser colocado para ser vendido também como imagem. Goya resume a moda e a arte em uma frase. É a vida, é a minha vida. Hoje ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.